Mas quer que filme? Vamos filmar. Chega mais perto dos carros então. E tudo isso parece que foi ontem. Já faz muito tempo que um dia eu era com esses jovens aqui, a Maria, o São Paulo, a esposa. E hoje nós estamos aqui, trabalhando com os jovens. Eu falo, Deus, como é o andar de todas as coisas? Quantas mudanças? Quanto tempo já passou e tudo parece que foi tão rápido? E não dá pra ver nada não, escuridão. Hoje aqui nesse culto, o que é que você já reteve para a sua vida? O que é que Deus já falou com você? Porque amanhã, quando você se levantar, você vai lembrar desse culto de hoje. E vai dizer assim, o que é que Deus falou comigo ontem? O que foi que eu retirei daquele culto e que eu vou guardar para mim? Porque é assim que Deus faz. Em cada culto que a gente vai, Deus tem algo para as nossas vidas. Só que são muitas as vezes que a gente vem para o culto, a gente entra e vai embora. E se aqui eu perguntasse assim, tem algum jovem aí que pode levantar e dizer onde é que foi feita a leitura oficial? Eu vou dizer para vocês que são muitas as vezes que eu já fui para um culto e de repente eu falei de Jesus. O que foi lido nessa noite? Não sei. Nossa, quem é que aquele conjunto cantou? Não sei. Então eu estava dentro do culto, não aproveitei o culto e não guardei nada. Então, muito menos ouvi o que o Senhor queria falar comigo. E o Senhor queria abençoar a minha vida, mas eu não estava ali preparada, eu estava muito distraída. Então eu quero te perguntar nessa noite, o que é que foi lido aqui nessa noite? Alguém sabe? Pode me dizer? Amém. Tem muita gente prestando atenção, E no louvor? Os louvores foram tantos, dizendo que nós devemos estar na presença de Deus, que o nosso Deus é todo poderoso que caminha na fornalha. E eu quero dizer para você, jovem, se você ainda não teve a experiência de entrar na fornalha, eu tenho certeza que aqui praticamente todos esses irmãos que estão aqui, os pastores, as irmãs mais velhas, nós já entramos na fornalha, é ou não é? E é difícil, viu? Dentro da fornalha é muito difícil. São provas que a gente fala de Jesus, e agora? Aí Jesus fala, você não diz que eu sou o grande Deus, que eu sou, agora sou eu e você, e eu vou ser na sua vida. Mas às vezes a gente perde até a fé, irmão. A gente fala que Jesus, a coisa está tão difícil que a gente não consegue olhar a vitória, enxergar a vitória. Mas aí a gente lembra que Deus diz, que não é por nós, mas é por Ele. E vocês, jovens, eu digo assim, que vocês são mais do que vitoriosos. Porque quando eu e a irmã Neide éramos jovens, era muito mais fácil ser crente na igreja, eu quero dizer para vocês. A dificuldade, assim, era uma coisa séria nas vestimentas, nos costumes, isso era muito sério para nós. Hoje, para vocês, já é mais fácil. Mas o mundo de hoje é muito mais difícil servir Jesus hoje do que tempos atrás. O que o mundo está oferecendo para vocês hoje, eu falo, Deus, antigamente se a gente fechasse as nossas portas, a gente dizia assim, fechei a porta da casa, o mundo não entra na minha casa. Mas hoje, não tem como. Ele entra pelo rádio, pela TV, pelo computador, quando você vê, está lá. Não tem como você tirar, e a gente tem que estar muito mais alerta, muito mais atento. Mas o que eu quero dizer para vocês? Jesus está também tão mais perto de nós. E a vinda do Senhor Jesus está bem pertinho de nós. E eu creio que vocês e eu vamos fazer parte desse arrebatamento da igreja. Nós estamos nos preparando para uma grande festa. E é nessa festa desse Deus Todo-Poderoso. Eu creio que vocês não vieram aqui em vão, mas que vocês vieram aqui para adorar a Deus. Então começa aí dentro de você a dizer o que é que eu fiz nesse culto até agora. Você tem agido como Caim ou tem agido como Abel? Você está oferecendo o seu melhor para Deus ou você está aí de qualquer maneira? Já nem sei o que está acontecendo na igreja, o que é que vai acontecer também não está me interessando, mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero que você amanhã se levante e se lembre, Jesus falou comigo naquele culto. Eu quero dizer para você, jovem, que Deus faz coisas tremendas. E eu quero perguntar aqui para alguns jovens, se vocês já tiveram uma experiência, pelo menos, no sobrenatural de Deus.
Tem alguém aqui que já teve? Cadê sim? Amém. Amém. Então, para os outros que ainda não tiveram, eu quero dizer para vocês que Deus age no sobrenatural. E a coisa mais maravilhosa que se tem é estar no sobrenatural de Deus. Quando você menos espera, Deus faz algo tremendo na sua vida que é inesquecível, inexplicável, não dá para contar, né? Mas é para você, é um presente de Deus para você. E eu quero dizer para você que esta noite eu desejo que seja na sua vida o sobrenatural de Deus. Que você possa ter esse encontro real com Deus e dizer, Senhor, eu experimentei. Porque estar com Deus no sobrenatural de Deus é muito melhor do que qualquer droga, do que qualquer prazer, do que qualquer presente. Nada nesse mundo se compara a essa experiência maravilhosa. E basta tão somente você querer e você desejar. É você abrir o seu coração e estar à disposição de Deus. E Deus vai fazer isso na sua vida. E olha, irmãos, que seja na vida de todos os jovens que vieram aqui nesta noite. Que você não tenha saído da sua congregação em vão, mas que essa noite você possa lembrar desse tempo e dizer, olha, lá na congregação de Tremembé, eu tive uma experiência com Deus, jamais eu vou esquecer. Porque quando Deus faz, irmãos, é para nós não esquecer, é para dar força, é para caminhar. E no dia que eu mandei isso para Ana, vai lá na minha igreja, né? Levar uma palavra. No começo eu perguntei, eu falei para ela, mas você tem certeza? Né? Você acredita em mim, você vai confiar em mim? Falei para ela, melhor você levar o meu marido, né? Irmão, Deus é mais fácil de empurrar as coisas para os outros, não é assim? Ó, leva o irmão do lado, porque né, ele já está acostumado, ele prega, né? Tranquilo. Mas não é por medo de falar de Jesus, porque falar de Jesus é maravilhoso. Contar as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas é fácil. Irmãos, eu já vivi experiência, eu falo assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ter tudo isso que o Senhor já fez por mim? Eu já vi Deus operou na minha vida como eu já vi Deus operar na vida de outros, né? Através de uma palavra, através de uma oração, muitas vezes nós podemos ser usados, né, como aquele canalzinho de bênção para ver irmãos que falam, Deus, que era eu, o Senhor permitiu. Irmãos, uma experiência maravilhosa. Então é fácil falar de Jesus, mas é muita responsabilidade. Então sempre é mais gostoso eu ensinar, faça os outros, põe a irmã do lado, manda o outro. Mas ela falou assim, não, ela vai ser você. Eu falei, Jesus, né? E a partir daquele dia, né, eu falei, Jesus, eu preciso primeiro de um renovo na minha vida. Mas ainda mais nesse culto de jovens. Senhor, que eu seja ali um canal de bênção para eles, que eu possa dizer pelo menos uma palavra, que eu possa dizer algo, que eles possam se lembrar depois, quando eles me verem e falarem assim, a senhora aquele dia falou isso, e olha, aconteceu na minha vida, Deus fez isso. Alguma coisa de bom tem que ficar, né? São o que nós temos que fazer. É a nossa parte. Mas hoje aqui eu já vi Deus dizendo assim, fica na minha presença. Eu sou o Deus que entro pela fornalha de fogo para fazer milagres. Eu já vi Deus dizendo aqui, olha, não desista dos seus sonhos. Nossa, perguntar de sonho para jovem, qual jovem aqui que não tem sonho? Nem que seja um, eu quero casar, não é assim? Quero casar, ter casa, carro, né? Tudo bom e melhor, né? Que maravilha, né? E eu digo que até no meu casamento eu fui privilegiada, sabe por quê? Quando a gente casava atrás, a gente não tinha esses padrinhos que dá chaveira, fogão. A gente tinha que trabalhar para a gente comprar, né? Eu digo que eu e meu esposo, quando nós nos casamos, nós só não tínhamos o carro, mas nós pudemos comprar casa. Eu pude ir na loja com ele, escolher os meus móveis e ele pagou. Olha que coisa boa, né? Eu não tenho isso hoje. Hoje as mulheres têm que trabalhar para jogar o molho. Eu não. Eu fui privilegiada, né? Meu marido comprou tudo. Eu falei, Deus, né? E eu fiz a minha parte do meu enxoval, né? Então, irmãos, são sonhos. Eu era como você. E hoje, eu já sou avó. Quando eu imaginei que um dia eu ia ser avó? Nunca. Quem que vocês imaginam que vão ser avó? Tem alguém que está sonhando com ser avó um dia? Nunca! Difícil! Quem aí? Você é avô? Como eu for avô? Você já viu um jovem falar esse sonho? Imagina quando você é avô. Nunca! Né? Vocês vão sonhar que poder casar. É o primeiro passo. E depois que casa, a gente ainda não pensa em ser avó, viu? Você vai ficar tranquilo. Né? Vem os filhos, mas você nunca está imaginando que vai ser avô, não é assim? Ninguém imagina isso, de repente acontece. Estão aqui, vocês viram
das minhas filhas. E eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha aí, irmãos. Eu vim com meu esposo, ele não botou impedimento, veio me trazer, trouxe a minhas filhas cantaram juntas, né? Elas cantam separadas, e hoje elas cantaram juntas, eu falei, Deus, né? Eu falei, tudo hoje aqui é estreia, né? Jesus, que coisa boa. E é assim que Deus faz na vida do jovem. E quando disse que eu ia falar para Jesus, qual é a palavra que eu vou falar para aqueles jovens? E o Senhor Jesus me levou ali, a parábola das bodas, né? Eu sei que quem vai para a escola dominical conhece. Vamos ler lá em Mateus 22. E a irmã Neide leu, né? Aqui logo no começo, Hebreus 11, né? E 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é eficaz atuador dos que o buscam. Receber de Deus, primeiro você tem que buscar. Você tem que acreditar que ele exista. Então, irmãos, está aqui. Eu creio que nós temos aqui porque nós cremos que Deus existe e que Ele é Deus abençoador. Em Mateus 22, do 1 ao 14, né? Eu leio um e os irmãos leem o próximo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, dizendo: Eis o céu semelhante a um servo que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda, e esses não quiseram ir. Pode prosseguir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois esperados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajudaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui, não tenho veste nupcial? E ele não disse. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Todo mundo junto? Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Precisava dizer mais alguma coisa numa palavra dessa? O que eu quero dizer para vocês, jovens, é que essa palavra foi dita pelo próprio Jesus. E ele começa assim a palavra dizendo, né? O reino dos céus. E nós que estamos estudando escola dominical, nós aprendemos a diferenciar reino dos céus e reino de Deus, não é assim? Reino de Deus nós já estamos vivendo aqui na terra, né? E eu já estou vivendo, aprendi que estou vivendo o reino de Deus na minha vida, na minha casa. Porque o reino de Deus é a soma de bênção que o Senhor nos dá. Não é assim? Eu acredito que muitos jovens, né? E todos aqui, de uma maneira ou de outra, já estão vivendo o reino de Deus. Nós temos que viver o reino de Deus fazendo diferença, sendo abençoado por Deus e abençoando vidas. Mas aqui o Senhor Jesus fala assim: olha,
Senhor Jesus, porque Ele veio dos céus. Ele sabe o que está preparado lá para nós. Ele viu todas as coisas lá, né? As coisas grandes. E os irmãos sabem aqui que muita gente, né, que foi arrebatado, outros que morreram, Jesus ressuscitou. Quando volta de lá, diz assim: o céu é maravilhoso. E o que eu vi lá não se compara a nenhuma beleza que existe na terra. Não é assim? Quem assistiu o Globo Repórter também viu essa história, não viu? Está bem aí, né? O que tem no céu preparado para nós, por mais que alguém vá lá e tente explicar aqui, não consegue, porque é maravilhoso. E eu acredito que é para esse reino que vocês estão querendo ir e fazer parte. Mas aí o Senhor Jesus vai mais à frente e diz assim: olha, um rei preparou a festa de casamento do seu filho e chamou os seus servos e mandou convidar a todos, né? Isso aqui é semelhante. Vamos lá. O rei já tem preparado a festa. Amém? Amém. E essa festa é no céu. E aí ele mandou os servos a chamados convidados. E eu acredito que hoje aqui vocês não são tão somente convidados, mas nós estamos aqui como os servos. Amém? Estão entendendo? E os servos têm que obedecer ordem e buscar convidados. Os servos têm que preparar toda a festa, têm que trabalhar. Mas diz que os servos obedeceram o seu senhor e saíram chamar os convidados. Mas os convidados fizeram o quê? Rejeitaram o convite. Porque uns foram para o negócio, outro foi cuidar da fazenda, outro foi casar, outro foi trabalhar, outro foi estudar, outro foi formar uma faculdade. Esse não é o convite quando vocês convidam um amigo: vai para um culto na minha igreja? Qual é a resposta que vocês recebem? Né? Vou para a balada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Irmãos, vocês estão vendo que não é diferente? E são dias tão difíceis que quanto mais convite a gente faz, mais o convite do rei está sendo recusado. A partir daí, o servo volta e diz: Senhor, eu fiz a minha parte. Fui lá, convidei, mas os convidados não quiseram vir. E são muitas vezes aí diz que eles voltaram de novo e aquelas pessoas tão indignadas com aquele convite, tão aborrecidas, o que fizeram? Diz que alguns lançaram a mão do servo e mataram os servos. Hoje, nos dias atuais, vocês têm ouvido falar de quantos pastores, quantos missionários, quantos cristãos estão sendo mortos pelo amor do nome de Jesus? São servos que estão fazendo convite, né? Além do convite ser rejeitado, estão sendo mortos. Não é diferente dessa palavra. Essa palavra, ela é atual, ela é para os nossos dias. Depois disso, o rei fala o quê? Está tudo pronto, né? Está tudo pronto. Se a gente volta para a palavra, a gente vê também a salvação, tudo que Deus preparou, era lá para os judeus, era um pouco especial, não era assim? Mas quando Jesus morreu na cruz, o que eles fizeram? Rejeitaram tudo, não fizeram. E aí essa palavra também foi estendida para nós, né? Recebemos a graça de Deus, estamos aqui. E hoje, a minha pergunta para essa mocidade é o seguinte: você é servo ou você é convidado? Qual é o lugar que você vai ocupar nessa festa? Vamos dizer que essa festa é hoje, está acontecendo aqui na igreja. Qual é o lugar que você está ocupando? Você veio só de convidado? Ou você veio aqui fazer a sua parte? Você veio adorar um Deus que tudo pode. Você veio dizer para o Senhor que o Senhor pode contar com você. Que mesmo muitos rejeitando o convite, você não vai rejeitar. Você vai fazer a sua parte, você vai estar de pé. Que você vai em frente, que você não vai desistir. Porque, né, já foi dito que Deus é galardoador. E é nesse Senhor que nós estamos crendo. E além disso, né, diz que o rei manda buscar. Olha, agora já que aquele que era especial não veio, vocês pegam qualquer um. Eu acredito que nós entramos nesse qualquer um, né? Era eu e você. Vamos lá, todos podem entrar. Todo mundo foi chamado para a festa, todo mundo entrou. Mas aí diz que para entrar nessa festa, cada um ganhou uma veste, uma roupa. E diz que o rei foi observando.
Vocês notaram que o rei ficou sabendo que os seus servos foram mortos? Ele deu a ordem, mas ele observou, né? Servos, preparem a festa. O rei observou que já estava tudo preparado. Servos, vão buscar os convidados. O rei já estava sabendo como é que estava encaminhado. Servos, volta de novo. E aquelas pessoas que recusaram, veio a ira do rei. Diz que o rei se encolerizou e mandou matar os homicidas e incendiar aquelas cidades. Veio o julgamento do rei. Mas o rei também ficou sabendo que os seus servos estavam trabalhando, né? O rei, ele observa todas as coisas. E assim o nosso Deus, tudo que vocês estão fazendo, tudo que eu faço. E eu tenho muito temor na minha vida, porque eu falo assim, Deus, de ti eu não posso esconder nada. Nem os meus bons e nem os meus maus pensamentos. Eu vou ter que dar conta para o Senhor. Deus, o que é que eu estou fazendo do meu tempo? De que maneira que eu estou agindo? E aí diz que o rei saiu naquela festa, se encheu. Tantos homens bons ou maus, todos entraram naquela festa. E o rei começou a passear na sua festa e olhar e a observar que era o que ele fazia. E diz que ele encontrou um convidado que não tinha as vestes, né? E ele perguntou, como é que você entrou aqui? Né? E diz que aquele homem se calou, emudeceu. Essa é a palavra. Que nós não venhamos ficar calados e mudos diante do nosso Deus, porque perdemos as nossas vestes. Aí você pergunta para minha irmã, qual é a veste que o Senhor tem lhe dado? A veste, né, ela é espiritual. E como é que é a veste espiritual? Como é que a gente constrói no reino dos céus? A gente cai naquela palavra que a gente tem que mandar, né? Não juntar tesouro aqui, porque aqui tudo é consumido, mas nós temos que construir lá no céu. Como é que eu vou construir no céu? Então, com o meu trabalhar aqui para Deus, com o meu servir. E a veste vem o quê? Vem na comunhão, comunhão uns com os outros. Se há um lugar que tem confusão é na igreja da ceia, eu falo, Jesus, né? Jesus, né? Uma coisinha de nada levanta uma confusão, né? Eu falo isso que eu fui jovem, né? Nossa, agora Jesus, nossa, aí eu falo, Deus, graças a Deus, passei dessa fase, né? Vocês vão passar logo também, né? A gente amadurece, a gente cresce. Ter comunhão nos nossos dias é muito difícil. Ter uma boa amiga, né? Um bom amigo. Aquele, né, que a gente pode contar os segredos, né? Aquele que a gente vai confiar, né, que não vai perder o namorado para ela ou para ele, né? Um bom amigo sempre leva tudo que é de melhor da gente, né? Assim, ai, né? Piscou, foi, né? Eu falo, Deus, né? Aí acaba a amizade, acaba a comunhão, né? É bem por aí a coisa, né? E é muito complicado. O que mais que vem? Falar a verdade. Falar a verdade. Porque quem não fala a verdade é mentiroso. Os mentirosos não entram no céu. Eu acredito que falar a verdade faz parte do nosso traje. Ter paz um com os outros, né? Se não tem comunhão, é impossível ter paz. Se não tem verdade, não tem comunhão, não tem paz. Amor. Hoje em dia eu vejo uma coisa assim: se você é minha amiga, você não pode ser amiga da outra. Quando eu era jovem, essa parte era mais fácil, tá? A gente era mais sociável, a gente era amiga de 2, 3 ou 4, né? A gente andava em bando, né? Sempre assim, 5, 4, né? Mas hoje em dia, porque a coisa reduziu, né? E a gente olha assim, se você é minha amiga, como você pode ser mais amiga dela do que de mim? Já tem ciúmes, né? Já começa a confusão, é complicado, né? Então, a gente vai observando essas coisas. Caridade. Quais são os jovens que fazem a obra hoje? Quem de vocês jovens que já ofertou na campanha do quilo? Tem alguém aqui que já fez essa proeza? Amém. Olha, tem alguém que faz. Alguns jovens já entrou no supermercado, pessoal, olha, tem um irmão necessitado, né? Ou aquela minha amiga está passando dificuldade, esse mês eu vou levar para ela um shampoo, desodorante, coisas boas, né? Um perfume, vou ajudar a minha amiga. Alguém já recebeu um presente dele? Já viu um monte de gente fazer assim, né? Vocês estão vendo? Isso aí faz parte do amor, da comunhão, de ver a necessidade. Vencer o mal. Vencer o mal. É não ver tudo aquilo que a televisão oferece, né? As novelas que passavam 9 horas da noite, que era proibida, hoje ela passa às 2 da tarde, né? Tá lá. O filme que passava, né, 1 hora da manhã, hoje ele passa de tarde também, tá lá.
E tem gente que vê tudo, né? E acha que tem que viver ainda como aquilo, virou normal. Tá bom esse negócio. Vencer o mal. Internet, lan house, né? Ninguém tá vendo mesmo, né? Vou lá ver o que eu quero lá, né? Tranquilo. Vencer o mal. Em todas as áreas da nossa vida. Desprezar o amor ao mundo. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui. Porque vocês desprezaram não pouca coisa hoje no mundo para estar aqui. E eu louvo a Deus porque vocês já estão mais que vencedores nisso. Tudo isso eu creio que faz parte de uma vestimenta espiritual. E todas essas coisas vão ser necessárias para a gente entrar no céu. E eu acredito que aquele homem que estava lá, ele foi pego de surpresa. Alguma coisa ele errou, né? Em alguma coisa ficou para trás. E o rei logo botou o olho nele. Vocês lembram que o rei sempre está de olho em vocês. O rei não tira o olho de vocês. É nós que saímos da presença do nosso Deus. Às vezes a gente quer fazer uma coisinha errada, uma coisinha ali, nenhuma coisa tem importância. E tem muitas coisas que não é pecado, mas também que a gente não deve fazer, né? Por amor à obra. Muitas coisas a gente deve evitar, mesmo sendo jovem. Porque muita gente está de olho em vocês. E vocês são aqueles servos que estão trabalhando para o rei. E diz qual foi o castigo daquele